Como Jesus te livra de ataques espirituais quando você declara este salmo poderoso em voz alta. Quando o peso espiritual chega, nem sempre ele anuncia sua presença com palavras. Muitas vezes, ele invade em silêncio. Ele se instala na mente como um pensamento recorrente, como um medo que cresce no escuro, como um peso no peito que ninguém consegue explicar. Você continua a vida normalmente por fora, mas por dentro sabe. Algo está tentando te derrubar. Às vezes você ora, mas sente que o céu está calado. Você procura respostas, mas tudo ao redor parece te empurrar para um abismo invisível. Há um tipo de guerra que não deixa marcas visíveis, mas arranca sua força espiritual aos poucos. E é nesse cenário que Jesus se revela como escudo, como comandante de batalhas invisíveis, como aquele que te vê quando ninguém mais vê. Talvez você tenha notado que há dias em que tudo pesa, o ambiente muda, o sono desaparece, discussões começam sem motivo, e até mesmo a oração se torna difícil. O silêncio espiritual não é a ausência de Deus, muitas vezes é um campo de batalha sendo montado. O inimigo não se revela com tridentes ou gritos. Ele trabalha no silêncio, infiltrando pensamentos de derrota, dúvidas sobre sua fé, cansaço sem causa, medo que paralisa. Mas você não foi chamado para viver acuado. Você não foi salvo para sobreviver nas sombras. Você foi chamado por Jesus para andar em autoridade, com a armadura de Deus, com a espada da palavra na sua boca. É nesse ponto que o Espírito Santo nos conduz a algo poderoso, a revelação de que há salmos que, quando declarados em voz alta, não são apenas orações. São decretos de guerra espiritual. Há passagens na Bíblia que, quando saem da sua boca, se tornam muralhas invisíveis ao redor da sua casa, escudos ao redor da sua mente, espadas na sua mão contra os ataques das trevas. E o mais surpreendente é que você não precisa ser teólogo, pastor ou alguém com uma fé inabalável. Você só precisa estar disposto a abrir a boca com fé e declarar a verdade do céu em meio às mentiras do inferno. Neste vídeo, você não vai apenas ouvir um conteúdo. Você será guiado a declarar um salmo que é como um clamor de socorro e, ao mesmo tempo, um grito de vitória. Um salmo que, quando pronunciado com autoridade, faz Jesus se levantar como defensor da sua alma. Porque há momentos em que o livramento de Deus não chega com silêncio, mas com som de palavra liberada, com som de fé ativada, com som de guerra espiritual vencida, não por esforço humano, mas por confiança na autoridade do nome acima de todo nome. E se hoje fosse o seu dia de vitória? E se este exato momento fosse a hora em que o ciclo de ataques se quebra? E se a atmosfera da sua casa mudasse porque você ousou declarar a palavra com fé? Há um mover de libertação que começa com uma simples decisão: parar de apenas ouvir e começar a declarar. Parar de apenas resistir e começar a guerrear. Porque quando você fala o que Deus escreveu, o céu se move, os anjos agem e as trevas recuam. Jesus não te deu um espírito de medo, mas de poder. E esse poder é ativado pela fé, pela palavra, pelo nome dele e por orações que saem da sua boca com convicção. Hoje, enquanto você ouve e declara junto comigo este salmo poderoso, algo vai começar a mudar. Pode ser que você chore. Pode ser que você sinta paz onde havia angústia. Pode ser que perceba que não estava sozinho. Mas uma coisa é certa: Jesus vai lutar por você. Porque onde há clamor sincero, há resposta. E onde há palavra declarada, há libertação. Por isso, não saia deste vídeo. Não interrompa o que o céu começou. Você está a segundos de ativar uma promessa que pode mudar sua história. Fique comigo até o final e prepare-se para declarar em voz alta um salmo que se tornará o escudo da sua alma. A batalha pode estar acontecendo no invisível, mas a vitória começa agora, como os ataques espirituais se formam no invisível. Alguns ataques espirituais chegam tão silenciosamente que no início você nem percebe que uma guerra começou. Não há sinais externos, não há tempestades visíveis, não há ruídos audíveis. Tudo parece normal, mas algo dentro de você
começa a desabar aos poucos. Os pensamentos se tornam mais pesados. A mente perde clareza. A fé se enfraquece sem explicação. A alma começa a sentir um peso que não combina com a rotina. E é nesse território silencioso que o inimigo tenta se infiltrar. Ele não começa com destruição, ele começa com desgaste. Ele não chega derrubando, ele chega drenando. Ele não invade com violência, ele contamina com sutileza. E quando você percebe, já está lutando contra algo que não consegue nomear. Esses ataques espirituais se formam no espaço entre o que você sente e o que você entende. São como sombras que tentam entrar pela brecha emocional que você deixou aberta. Às vezes é um dia de exaustão que você ignorou. Às vezes é uma tristeza que você engoliu em silêncio. Às vezes é um medo que você nunca contou a ninguém. O inimigo observa, espera, arquiteta. Ele conhece o momento em que sua mente está frágil. Ele reconhece quando seu coração está vulnerável. E é ali, exatamente ali, que ele tenta plantar pensamentos que não vieram de Deus. Ele sabe que a mente é o campo onde as guerras espirituais começam, e se puder controlar seu pensamento, ele tentará controlar sua fé. Há ataques que se manifestam como ansiedade súbita, outros como sensação de abandono que não tem causa. Alguns chegam como irritação sem motivo, outros como tristeza profunda que te acompanha ao acordar. E há aqueles que se escondem atrás de pensamentos insistentes de fracasso, insegurança ou culpa. Você olha ao redor e não encontra explicação. Nada mudou por fora, nada aconteceu para justificar a dor. Mas por dentro, algo foi acionado. Algo tentou tocar a sua estrutura espiritual. Algo tentou abalar sua confiança em Deus. E essa é a marca de um ataque espiritual. Atingir o que sustenta sua fé antes mesmo de atingir suas circunstâncias. Efésios 6 revela que nossa luta não é contra carne ou sangue. Isso significa que muitas batalhas que você considera emocionais ou psicológicas, na verdade, são pressões espirituais, tentando se travestir de emoções naturais. O inimigo sabe que, se puder te fazer acreditar que a guerra é humana, você lutará com armas humanas. E armas humanas não vencem guerras espirituais. Por isso ele tenta te distrair, te confundir, te cansar. Ele quer que você responda com força emocional, com lógica, com esforço próprio, porque enquanto você luta no natural, ele te atinge no espiritual. Mas Deus te deu discernimento, e discernimento é quando o Espírito Santo abre seus olhos para o que está por trás daquilo que você está sentindo. Discernimento é quando você entende que não é só cansaço, não é só tristeza, não é só irritação, é ataque, é seta, é pressão contra a sua mente. E quando você identifica isso, você não aceita mais viver oprimido. Você começa a resistir. Você começa a se levantar. Porque você entende que Jesus não te chamou para ser vítima de ataques, mas para andar em vitória. E é aqui que este salmo, que em breve você vai declarar, entra como arma espiritual. Não é apenas um texto bonito. É um decreto, uma blindagem, uma resposta celestial contra o ataque que se forma no invisível, porque o inimigo tenta agir no silêncio, mas a palavra de Deus pronunciada em voz alta quebra esse silêncio como uma espada que corta o ar. A voz de um filho de Deus carregando a palavra é como um trovão no mundo espiritual. É som de guerra, é som de autoridade, é som que o inferno reconhece e teme. Os ataques que se formam no invisível só permanecem enquanto você permanece em silêncio. Mas quando você declara a verdade de Deus, a mentira perde força. Quando você libera a palavra, a opressão perde espaço. Quando você ativa o nome de Jesus, o ataque perde domínio. A guerra espiritual, que tenta se formar secretamente, se desfaz quando a luz da palavra invade aquilo que estava escuro. Por isso, prepare o coração. O que você vai declarar a seguir não é ritual, não é tradição, não é superstição. É guerra espiritual consciente, é fé ativa, é o poder de Jesus sendo liberado através da sua voz. E quando você falar, algo vai se mover, porque a batalha pode até começar no invisível,
mas a vitória sempre se manifesta no visível. O poder de Jesus se manifesta quando a palavra é declarada. A palavra de Deus não foi feita apenas para ser lida em silêncio. Ela foi feita para ser proclamada em voz alta, com fé, com autoridade, com a certeza de que há poder nos lábios de quem crê. A Bíblia nunca foi um livro morto, cheio de letras inertes. A Bíblia é viva. Ela é espírito. E quando você a declara com fé, ela se torna uma espada afiada que corta cadeias, desfaz laços, quebra maldições e silencia vozes do inferno. A palavra de Deus falada carrega a própria presença de Jesus. E onde Jesus é invocado, o impossível começa a se curvar. Muitos filhos de Deus se esquecem de um princípio essencial. O poder de Jesus não é ativado apenas por pensamento. Ele é ativado quando a fé expressa, quando há voz, quando há declaração. Quando você abre a boca e diz, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação", você está chamando luz para dissipar trevas que estavam ocultas. Quando você declara, "1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido", você está levantando um muro espiritual de proteção que o inimigo não consegue ultrapassar. Há uma unção que só se manifesta quando a palavra é proclamada em voz alta. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto e ali foi tentado pelo diabo. E a resposta dele não foi apenas um pensamento, não foi apenas um silêncio espiritual. Ele respondeu com a palavra falada. Está escrito. Essa resposta de Jesus é um modelo eterno. Toda vez que o inimigo sussurra mentiras, você precisa declarar verdades. Toda vez que o medo tenta te paralisar, você precisa liberar promessas. Toda vez que a angústia tenta tomar conta, você precisa declarar a paz de Cristo. Porque onde há palavra liberada com fé, há manifestação do poder de Jesus. E não é qualquer fala que tem esse poder. É a palavra dele, é a verdade dele, é a promessa dele ecoando na sua casa, nos seus pensamentos, nos seus ambientes. Muitos enfrentam ataques espirituais em silêncio. O diabo tenta em pensamento, mas o cristão muitas vezes tenta resistir também em pensamento. E é aí que ele enfraquece, porque o reino de Deus se move por fé. E fé se expressa, fé fala, fé declara. Fé abre a boca para concordar com o que Deus diz. Quando você declara um salmo em voz alta, você está liberando autoridade espiritual dentro da sua casa. Você está dizendo para os céus, para os anjos, para os demônios, para a sua alma: eu creio no que Deus disse. Você está anulando pactos espirituais que foram feitos em silêncio. Você está rasgando palavras de maldição que foram lançadas. Você está dizendo que a sua casa tem dono e que o Senhor Jesus reina sobre ela. Jesus está presente quando a sua palavra é exaltada. Não importa se você está num quarto pequeno, num lugar simples, ou até mesmo sozinho. Quando você começa a declarar as Escrituras, o ambiente muda. Você pode não ver, mas há uma guerra sendo travada no invisível. E toda vez que a palavra é falada com fé, espadas são desembainhadas nos céus. O Espírito Santo se move, anjos recebem ordens, correntes caem no chão, e o nome de Jesus é glorificado. Por isso, não guarde para si aquilo que foi feito para ser proclamado. Não deixe que o medo te cale. Não aceite viver dentro de ambientes carregados, sem abrir a boca para liberar a glória de Deus. A salvação no nome de Jesus, a cura no nome de Jesus, a libertação no nome de Jesus. E esse nome poderoso está dentro da palavra. E quando a palavra é liberada com fé, esse nome começa a agir com autoridade total. Você não está sozinho. Talvez o inimigo tenha tentado te fazer acreditar que está perdido, fraco, sem forças. Mas hoje, ao declarar esse salmo em voz alta, você vai perceber que Jesus nunca deixou você. Ele estava esperando o momento da sua voz. Ele estava esperando você se levantar e dizer: está escrito. E nesse momento, o poder dele vai se manifestar. Não como uma teoria, não como uma sensação, mas como uma presença real que invade seu lar, sua mente, suas emoções.
Porque a palavra falada com fé é a chave que abre os céus sobre a sua vida. Porque este salmo específico é uma arma de guerra. Este salmo não é apenas uma poesia bonita. Não é uma composição para ser lida como quem contempla a arte. Este salmo é uma arma de guerra, uma estrutura espiritual invisível, forjada pela própria palavra de Deus, com a função específica de defender, proteger e libertar. Quando ele é declarado com fé, algo se rompe no mundo espiritual. Ele não atua como palavras jogadas ao vento, ele age como decretos celestiais. Cada verso deste salmo ecoa nas regiões celestiais como um comando que o inferno reconhece e teme. Porque não se trata da voz de quem lê, mas da voz de Deus sendo reproduzida pela boca de quem crê. Há salmos na Escritura que foram escritos em momentos de profundo combate espiritual. Não combate visível, mas lutas internas, opressões externas, ataques mentais, sentimentos de abandono, injustiça, perseguição, medo, traição, esgotamento. O autor do salmo viveu com lágrimas e angústia o que muitos hoje vivem em silêncio. E a saída que ele encontrou não foi fugir, foi declarar. Ele ergueu a voz. Ele proclamou. Ele abriu os céus com palavras ungidas. E aquilo que parecia desmoronar começou a se alinhar de novo sob a presença de Deus. Este salmo específico foi escolhido não por acaso. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo como uma arma estratégica para tempos de ataque. Dentro dele há códigos espirituais que blindam a mente, protegem a alma e silenciam o inimigo. Ele não serve apenas para consolar, ele serve para confrontar. Ele não serve apenas para trazer paz, ele serve para estabelecer governo. Ele não é só abrigo, ele é muralha, ele é escudo, ele é espada. Ele é fogo que consome setas espirituais antes mesmo que elas toquem a sua casa. Quando você declara este salmo em voz alta, você está ativando camadas de proteção espiritual que vão além do que você enxerga. Muitas vezes, você percebe que algo está errado, mas não sabe de onde vem. Uma inquietação sem motivo, um medo inexplicável, um peso no ambiente, discórdia dentro de casa, insônia, ataques noturnos, pesadelos, dores recorrentes sem diagnóstico, discussões que surgem do nada, pensamentos destrutivos. E você ora, você jejua, mas parece que há algo travado. É nesse momento que este salmo entra como uma ferramenta precisa, porque ele foi inspirado para esses dias. Este salmo neutraliza ataques mentais, silencia vozes malignas e ordena aos anjos que acampem ao seu redor. Ele não depende do seu estado emocional, ele depende da sua fé. Você não precisa se sentir forte para declarar este salmo. Você só precisa crer que Jesus está ouvindo, porque quando você abre a boca, o Espírito Santo se move, e quando ele se move, o ambiente muda, o ataque cessa. A mente clareia, a alma encontra repouso. Este salmo tem uma estrutura espiritual que cobre 3 frentes principais: mente, alma e lar. Primeiro, ele guarda seus pensamentos. Ele confronta mentiras que você, muitas vezes, nem percebeu que acreditava. Mentiras do tipo: você está sozinho, nada vai mudar, Deus se esqueceu de você, você não é forte o suficiente. Quando você declara este salmo, essas vozes são silenciadas, porque ele traz de volta a verdade. O Senhor é o meu refúgio, ele é o meu escudo, não temerei mal algum. Depois, ele protege a alma. Porque há feridas antigas que o inimigo tenta usar como brecha para novos ataques. Traumas, rejeições, culpas, angústias. Este salmo limpa essas áreas com promessas de restauração. Ele lembra a sua alma de quem é o seu pastor. Ele reposiciona o seu interior sob a luz da graça. Ele toca onde ninguém mais toca. Por fim, ele cobre o lar. Porque muitas batalhas espirituais não são individuais. Elas atingem a casa. A paz desaparece, o amor se esfria, a presença de Deus parece distante. E você sente que algo entrou, que algo está oprimindo o ambiente. Mas este salmo
É como incenso queimando no altar do seu lar. Ele purifica o ar, ele expulsa a escuridão, ele atrai a presença de Deus para dentro das suas paredes. E onde Deus habita, o maligno não resiste. Por isso, não menospreze o poder deste salmo. Ele é uma arma de guerra nas suas mãos. Ele foi dado por Deus para ser usado com fé. E quando usado com fé, ele se torna uma chave que fecha portas abertas ao inimigo e abre portas para a intervenção do céu. O inimigo treme quando ouve este salmo sendo declarado com convicção, porque ele sabe que não pode resistir à palavra viva sendo liberada por alguém que crê no nome de Jesus. Como declarar este salmo em voz alta quebra ciclos invisíveis. Você precisa entender uma verdade espiritual que muitos ignoram. Nem todo ataque vem isolado. Existem ciclos, repetições ocultas que se instalam na vida de uma pessoa, como padrões invisíveis que voltam sempre para ferir, atrasar, dividir, adoecer, confundir e roubar. Ciclos de escassez, ciclos de enfermidade emocional, ciclos de humilhação, ciclos de conflito dentro de casa, ciclos de medo, ciclos de abandono, ciclos de ataques espirituais que parecem se repetir com data marcada. Você já percebeu isso? Tudo parece ir bem por um tempo, até que de repente algo quebra. A mesma dor, o mesmo tipo de ataque, a mesma tristeza volta, como se você estivesse preso em uma história que insiste em recomeçar no ponto da dor. Esses ciclos espirituais não são coincidência. Eles são estratégias do inimigo para manter você aprisionado, mesmo quando tenta avançar. Mas há uma chave que rompe esses padrões invisíveis. E essa chave está na palavra falada. Não apenas lida, não apenas decorada, mas declarada com fé. Este salmo poderoso, quando declarado em voz alta, com autoridade no nome de Jesus, não só confronta ataques momentâneos, mas quebra ciclos enraizados. Porque a palavra de Deus não é passiva, ela é viva, e quando pronunciada em fé, ela desarma estruturas espirituais ocultas que operavam há anos, sem serem expostas. Ao declarar este salmo, você está ativando uma sequência de eventos no mundo espiritual. Primeiramente, você rompe a passividade. O silêncio muitas vezes é um terreno fértil para o inimigo. Quando você se cala diante da opressão, ela se fortalece. Mas quando você levanta a voz com a palavra, você expõe o inimigo. Você declara guerra. E o inferno se desequilibra, porque não esperava resistência. Não esperava que você soubesse quem você é. Não esperava que você se posicionasse. Segundo, a declaração do salmo alinha sua voz à voz de Deus. E quando a sua voz se une à palavra dele, o Espírito Santo se move com autoridade. Você está dizendo com a sua boca aquilo que o céu já decretou. E isso gera movimento espiritual. Isso quebra as legalidades que o inimigo usava contra você. Isso fecha brechas. Isso cancela sentenças injustas. Isso muda o clima espiritual da sua casa. Isso silencia vozes que não vinham de Deus, mas vinham disfarçadas de pensamentos seus. Terceiro, essa declaração quebra acordos invisíveis. Muitos desses ciclos existem porque em algum momento, consciente ou inconscientemente, houve concordância com a dor, com o medo, com a mentira. Eu nunca vou sair disso. Minha família sempre foi assim. Nada muda. Essa é minha cruz. Palavras como essas são pactos silenciosos com a derrota. Mas quando você declara este salmo, você está substituindo acordos de fracasso por decretos de vitória. Você está desfazendo alianças com a mentira e firmando nova aliança com a verdade de Deus. E onde há verdade, o engano perde força. Quarto, há libertação emocional, porque ciclos espirituais produzem feridas emocionais profundas. A pessoa começa a se ver como alguém fadado ao sofrimento. Começa a aceitar que a dor é inevitável. E essa aceitação gera apatia espiritual. Ela deixa de lutar, deixa de orar, deixa de esperar. Mas este salmo reacende o fogo da fé. Ao declarar em voz alta que o Senhor é meu escudo, que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, sua alma começa a lembrar da sua identidade. Você volta a se ver como filho, como filha,
como herdeiro da promessa, e sua voz começa a se alinhar com sua autoridade espiritual. Quinto, essa prática restaura o ambiente. O lar deixa de ser um campo de batalha desprotegido e se torna um território de paz ungida. Porque o salmo não age apenas dentro de você. Ele também age ao seu redor. As palavras liberadas no seu quarto, na sala, na cozinha, no corredor, transformam o ar. Anjos se movem. Setas espirituais são desviadas. Portas espirituais se fecham para o mal. Portas do céu se abrem. O que estava estagnado começa a fluir. O que estava trancado começa a se abrir. O que parecia morto começa a respirar de novo. Não se trata de mágica. Se trata de fé ativa, de compreender que sua voz, cheia da palavra, cheia do Espírito Santo, é uma arma temida nas regiões espirituais. O inimigo não teme suas lágrimas. Ele teme sua voz posicionada. Ele teme quando você ora em voz alta. Ele teme quando você declara em voz alta. Porque a palavra falada em fé ativa realidades espirituais que palavras humanas jamais poderiam tocar. É por isso que hoje, se você tem vivido repetições dolorosas, batalhas que parecem nunca cessar, padrões emocionais que te enfraquecem, dores que se arrastam por estações, chegou o momento de se levantar, de se posicionar, de declarar, não com desespero, mas com autoridade, porque Jesus já venceu, e Ele deixou a você o direito de tomar posse dessa vitória. Este salmo é mais do que um texto bíblico. É uma chave profética. É uma ferramenta de rompimento. E o seu lar será o primeiro lugar a sentir os efeitos da sua fé em ação. Testemunho profético. O que acontece quando você declara este salmo? Era uma noite aparentemente comum. O relógio marcava 2h47 da madrugada. A casa estava em silêncio, mas o coração dela gritava. Ela se chamava Helena, mãe de 2 filhos, esposa de um homem bom, cristã desde a juventude. Mas naquela noite tudo dentro dela estava escuro. O peso em seu peito não era físico, era espiritual. Uma opressão invisível, como se uma sombra estivesse sentada sobre ela. Pensamentos de desistência, de abandono, de incapacidade assaltavam sua mente como flechas disparadas sem trégua. Você não é suficiente. Nada vai mudar. Você está sozinha. Essas frases repetidas não vinham de fora, mas tampouco vinham dela. Vinham das regiões onde o inimigo sussurra, esperando que a alma aceite como verdade. Naquela mesma noite, seu filho de 8 anos teve um pesadelo. Acordou chorando, dizendo que havia visto algo escuro no quarto. Helena, fragilizada, tentou confortá-lo, mas sua própria fé parecia fraca demais. Não havia forças para orar. E foi nesse momento, no auge da sua vulnerabilidade, que o Espírito Santo soprou algo suave em seu coração. Uma lembrança, um salmo, um versículo que ouvira ainda quando criança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Era o Salmo 91. Ela se levantou da cama como quem caminha em meio aos escombros e foi até a sala. Pegou a Bíblia com as mãos trêmulas, abriu exatamente nesse salmo e, mesmo com a voz embargada, começou a ler. Mas algo dentro dela dizia, não apenas leia, declare. E ela começou a falar, baixo no início, depois mais firme, depois com lágrimas, depois com autoridade. Cada verso saía como uma espada. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Algo mudou naquele instante, não ao redor ainda, mas dentro. O medo não desapareceu de imediato, mas perdeu o domínio. A atmosfera da sala mudou. O ambiente parecia carregado de uma nova presença, não mais opressiva, mas gloriosa. O ar parecia mais leve, o coração mais firme. Enquanto ela seguia declarando os versículos, ela percebia que algo maior que suas palavras se movia naquela casa. Cada frase do salmo se tornava uma muralha invisível ao redor dos cômodos. Cada sentença, um decreto de vitória. Cada palavra, um grito espiritual de resistência. Não havia mais lugar para a mentira do inimigo,
pois a verdade estava sendo proclamada. Naquela mesma noite, o filho dormiu profundamente. O marido, que nem sequer ouvira a oração, disse no dia seguinte: "Hoje tive um sonho estranho, como se um anjo estivesse diante da porta dizendo, aqui não." Helena apenas sorriu. Ela sabia. Jesus havia entrado na batalha. E tudo começou quando ela escolheu declarar a palavra em voz alta. Não por ritual, mas por convicção. Não por desespero, mas por fé. Não porque era forte, mas porque sabia que a força dela estava no Senhor. Essa história não é um conto, é um retrato profético, uma representação do que acontece quando alguém diante da opressão invisível se recusa a silenciar. É isso que acontece quando você declara um salmo com fé. O mundo espiritual se curva à autoridade da palavra. O lar se torna refúgio. A mente encontra descanso. A alma se alinha com a promessa. E Jesus, sempre Ele, entra para guerrear em seu lugar. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Talvez suas madrugadas estejam cheias de pensamentos que não têm explicação. Talvez seus filhos estejam inquietos. Talvez sua casa esteja em silêncio por fora, mas em guerra por dentro. E a boa notícia é: o mesmo Jesus que libertou Helena está pronto para libertar você. A mesma palavra que ela declarou está disponível para você agora. Não importa há quanto tempo o ciclo existe. Não importa quantas vezes você tentou e fracassou. Quando a sua voz libera a palavra, o céu se movimenta. E nenhuma treva pode resistir à luz que brota do nome de Jesus. Não espere o momento certo. Não espere sentir vontade. Não espere que a dor suma para agir. Declare o salmo em voz alta. Hoje. Agora. Mesmo que a sua voz saia fraca. Mesmo que você chore enquanto fala. Porque não é o volume que move o céu. É a fé. E a sua fé está viva. A sua fé ainda respira. O inferno não vai vencer essa batalha, porque você carrega dentro de si a palavra viva, e essa palavra é uma espada. Use-a. Hoje, você será o testemunho. Sua história será a próxima a ser contada. Porque o mesmo Deus que visitou a casa de Helena está agora tocando a sua. Agora é sua vez. Como declarar este salmo em casa? Você já ouviu, já entendeu, já sentiu. Agora chegou o momento de agir. Esse é o instante em que a palavra deixa de ser apenas uma mensagem e se transforma em arma viva nas suas mãos. Jesus está pronto para agir, mas a palavra dele precisa ser liberada da sua boca. Você não vai apenas assistir a um vídeo. Você vai transformar sua casa em território consagrado. Vai fazer do seu quarto um campo de batalha vencido por Deus. Vai fazer da sua voz um eco do céu, porque hoje é a sua vez. Hoje é a sua casa que será marcada pela presença de Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que o ambiente em que você vive responde ao que você libera. Ambientes espirituais não se mudam com decoração. Se mudam com oração, com autoridade, com palavra. E declarar um salmo não é uma rotina religiosa. É um ato de guerra. É você assumindo o papel que o próprio Senhor te deu, o de sacerdote do seu lar, o de guerreiro espiritual que não recua, o de sentinela que vigia a madrugada com fé e coragem. Comece preparando o seu espaço. Não é sobre velas, objetos ou rituais, é sobre separação. Escolha um lugar. Pode ser o quarto, a sala, a cozinha, onde for. O importante é que ali você declare: esse lugar agora é um altar, esse espaço agora pertence ao Senhor. Desligue o que distrai. Silencie o que rouba sua atenção. Se possível, fique só. Mas se houver outras pessoas que desejam estar com você, permita. Algo poderoso acontece quando uma casa inteira se une para declarar a palavra de Deus. Respire fundo. Feche os olhos. Peça ao Espírito Santo que venha, que te cubra, que te guie, e então abra a sua Bíblia. Vá ao Salmo 91. Não leia com pressa. Não leia como se estivesse tentando completar uma tarefa. Declare como quem está enviando flechas no mundo espiritual. Diga com convicção: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pare, respire,
medite no que disse e então prossiga. Enquanto você declara, perceba o que acontece em você. Os pensamentos se alinham, a mente desacelera, o peito se alivia. Não é mágica, é presença. A presença do Espírito Santo começando a ocupar os cantos da sua alma. E se em algum momento a emoção vier, chore. Se vier vontade de cantar, cante. Se vier silêncio, fique. Porque quando você declara a palavra, o céu responde. Jesus se manifesta. Os anjos se colocam ao redor e o inferno se cala. Talvez você pense, mas eu não sou forte. Minha fé é pequena. Lembre-se, não é a força da sua fé que define a vitória. É a fidelidade de quem prometeu lutar por você. E Jesus não precisa que você grite, ele precisa que você creia. Então declare, mesmo com voz baixa, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo que você repita o salmo todos os dias, porque quanto mais você declara, mais o seu lar se torna impenetrável. Mais os seus pensamentos se limpam. Mais os seus filhos são cercados. Mais a sua história se alinha ao propósito de Deus. Você também pode ungir os cômodos da sua casa, se sentir direcionado. Não como ritual, mas como consagração. Pegue um pouco de óleo e com uma simples oração diga: Senhor, este lugar pertence a Ti. Toque portas, janelas, camas. Declare paz, declare luz. Declare a vitória de Cristo em cada ambiente. Porque uma casa onde Jesus é exaltado se torna território blindado. Nenhuma seta lançada, nenhuma opressão escondida, nenhuma maldição hereditária pode resistir a uma casa que se enche da palavra em voz alta. E depois que declarar, mantenha-se atento. Observe as mudanças. Há ambientes que se tornam mais leves, pessoas que dormem melhor, crianças que acordam sorrindo, casamentos que se restauram. O salmo declarado não apenas combate o inimigo, ele restaura o que foi quebrado, ele limpa o que estava encoberto, ele reposiciona a alma no eixo da fé. Você pode fazer isso todos os dias, ou sempre que sentir necessidade. O mais importante é entender: este salmo é mais que um texto, é um instrumento nas suas mãos, uma arma na sua boca, um escudo para o seu lar. E cada vez que você o declara, você está dizendo: aqui quem governa é o Senhor. Aqui o sangue de Jesus tem voz. Aqui a palavra é viva. Aqui não há espaço para trevas. Agora é sua vez. Jesus está pronto. Os céus estão abertos e a palavra está esperando para sair da sua boca como flecha de libertação. Hoje você se posiciona. Hoje você declara. Hoje você experimenta o poder que transforma atmosferas, porque quando você crê e declara, o invisível se curva ao nome de Jesus, e a sua casa se torna um lugar de paz, proteção e glória. Encerramento profético. Paz, oração de guerra. Este não é o fim do vídeo, este é o início de um novo tempo. Algo foi liberado sobre você, sobre sua casa, sobre a sua mente. Há atmosferas que foram desfeitas, há ataques que foram anulados, há vozes espirituais que foram silenciadas pelo som da palavra de Deus que saiu da sua boca. E agora é hora de selar. É hora de fechar as portas do inimigo e abrir as janelas do céu. É hora de orar com fé, com autoridade, com a certeza de que o Senhor dos Exércitos está presente neste momento. Se puder, feche os olhos agora. Se puder, ajoelhe-se onde estiver. Ou apenas coloque a mão no coração. Porque esta oração não será comum. Será uma convocação de guerra, um clamor de livramento, um decreto profético sobre sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos levantamos neste momento contra todo ataque espiritual que tenha sido lançado contra esta vida. Declaramos agora que nenhuma arma forjada prosperará. Toda seta, toda opressão, toda influência maligna lançada contra esta casa, contra esta mente, contra este coração, está sendo quebrada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, onde houver escuridão, libera Tua luz. Onde houver confusão, libera Tua ordem. Onde houver medo, libera Tua paz. Onde houver angústia, libera consolo.
Onde houver opressão, que o teu Espírito Santo sopre liberdade agora. Declaramos que o sangue de Jesus cobre este lar, cobre cada cômodo, cobre cada pessoa desta família. Que os anjos do Senhor acampem ao redor, com espadas desembainhadas, vigiando, guardando, lutando. Senhor, cancelamos agora todo o ciclo espiritual repetitivo, toda voz do passado que ainda ecoa, toda lembrança que paralisa, todo trauma que ainda se esconde, toda raiz de maldição que tenta sobreviver no invisível. Está quebrado agora pelo poder da palavra declarada. Está desfeito agora pela autoridade do céu que repousa sobre aqueles que creem. Espírito Santo, habita esta casa, satura este ambiente com tua glória. Que quem entrar por essas portas sinta algo diferente, que a atmosfera seja de paz, de cura, de louvor, que sonhos voltem a florescer, que os laços de amor sejam restaurados, que os filhos voltem a ouvir tua voz, que os pais se levantem em oração, que o lar volte a ser altar. Declaramos agora cura sobre o corpo, cura sobre a alma, cura sobre as emoções. Que todo espírito de enfermidade seja expulso agora, que toda dor sem explicação desapareça, que todo diagnóstico de derrota seja revertido, que a saúde divina flua como rio neste lar. Pois onde a palavra foi declarada, a vida se manifesta. Onde o nome de Jesus é exaltado, a morte não tem poder. Senhor, sela esta oração com teu fogo. Marca esta pessoa com o teu espírito, que ela nunca mais seja a mesma, que nunca mais se sinta sozinha na batalha, que nunca mais aceite como normal aquilo que é espiritual e precisa ser vencido. Que ela se levante com coragem, que ela ore com fé, que ela declare com ousadia, porque a voz dela tem peso no mundo espiritual. E agora nós declaramos: esta casa pertence a Jesus, esta mente é de Cristo, esta vida está escondida no esconderijo do Altíssimo. Nenhuma maldição prosperará, nenhum plano do inferno se manterá de pé, porque foi o Senhor quem disse: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E assim será, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém onde estiver, e escreva agora nos comentários: Jesus é o meu escudo. Não é só uma frase, é um decreto, uma declaração de fé, um marco no mundo espiritual de que você escolheu confiar, lutar, crer e permanecer. E se esta mensagem falou contigo, compartilhe com alguém que você ama, alguém que está lutando sozinho, alguém que precisa de refúgio, alguém que esqueceu o poder que há na palavra. Seja instrumento de Deus para levar esta libertação além de você. Agora, vá e continue declarando, continue confiando, continue adorando, porque o mesmo Jesus que te livra dos ataques invisíveis é o mesmo que te guarda na jornada, te guia no vale, te levanta no dia mau e te dá vitória onde parecia impossível. O céu já respondeu, o inimigo já caiu e o nome de Jesus continua sendo a sua proteção, a sua muralha, o seu escudo eterno.